Olá, povo de Deus. Enfim, chegamos o grande dia. O dia do nosso programa Jardim Secreto. Difícil, com muita luta, muita oração, mas nós sabemos que tudo isso é para a glória de Deus. Estou aqui em Belo Horizonte. Se vocês observarem, estou no sítio da Getsemane, do pastor Jorge Linhares, que é como um pai para a gente, uma cobertura espiritual. Eu queria gravar em vários lugares, né? Pensei em vários lugares, mas a gente não faz o que a gente quer. Então, eu resolvi, Deus colocou em meu coração, dar abertura aqui, na Getsemane, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, em um congresso que viemos para aprender mais de Deus, intimidade. Jardim Secreto. Hoje você vai entender por que o Jardim Secreto. Aqui na ilha de Itairu, onde nasceu o sonho do coração do meu esposo. E quando começou a pandemia, a gente veio para aqui com o intuito de construir mais alguns quartos, terminar algumas reformas. E aqui a gente fez desse cantinho o nosso jardim. Passamos 4 meses e 18 dias. Esses 4 meses e 18 dias foram os melhores meses que a gente passou. Aí eu resolvi fazer o culto das valorosas. Eu ia pregar no dia 19 de julho de 2020. Só que no sábado eu não passei bem. No domingo também não estava ainda legal. Aí ele disse que iria pregar. E eu estava com uma palavra: quem reparte não afunda. Eu pensei que essa palavra, essa pregação era para mim pregar, ministrar. Ele pregou no dia 19 de julho. Quando foi no dia 20, ele acordou cansado um pouquinho. Eu falei, vamos sair um pouquinho. A gente foi para Santo Antônio de Jesus. Passeamos. Quando ele chegou, ele fez as unhas. Aí a gente ficou brincando, subimos. Já era no dia 20 de julho. Eu lembro que ele pregou sobre Joquebede. Ele falou de Joquebede, que Joquebede não estava gerando um filho, mas era um projeto. Mas eu não tinha noção do que era aquela palavra ainda. Eu não tinha entendido. Do dia 20 ele já não conseguiu mais levantar. A gente pensou que era virose porque não tinha sinal nenhum de Covid. A gente ficou aqui, eu e ele. Ele não cansava, uma gripe normal. E cada dia que passava, o rosto dele brilhava mais. E em alguns momentos ele me abraçava, me pedia perdão, eu não entendia. Eu dizia, perdão de quê, meu filho? Você é o melhor marido do mundo. Passou 10 dias.
com 11 dias ele começou a cansar um pouco. Eu liguei para a enfermeira, liguei para o pastor Richard, meu irmão. Aí ensinaram a gente os remédios, ele tomou. Mas no dia 30, a gente levou ele para o hospital. Ele não queria ir de jeito nenhum. Chamei o pastor para poder levar. A gente colocou ele no carro. E ele disse dentro do carro: Deus está me levando, mãe. Calma, não estou em Israel ainda. É uma réplica, né, do túmulo de Jesus. E durante muitos anos, acredito que há 16 anos atrás, quando eu me converti, Deus me deu uma palavra. E eu sempre disse para Deus que eu ia ler na porta da gruta, porque era um sonho ir para Israel. Por enquanto é réplica, né? E eu quero ler essa palavra, um pedacinho só para você entender o jardim secreto. Para nós entendermos que o secreto nosso traz dor, traz marcas, cicatrizes, choros, lágrimas, confusão na cabeça. Talvez até a nossa fé, um pouco, ela seja abalada. Mas até você receber a resposta de Deus. É por isso que eu estou com essa Bíblia na mão e essa palavra, ela falou muito ao meu coração quando eu me converti. E eu disse que ia ler lá, na porta da gruta. Mas estamos aqui. E eu quero ler, que está no livro de João, capítulo 20. Você que está me assistindo, me acompanhando, você que é mulher, você que é homem, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem o poder de converter, convencer, curar, fazer milagres como fez e está fazendo na minha vida. No capítulo 20, versículo 11, diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram: mulher, por que choras? Mulher, por que choras? Foi essa a pergunta. Vamos voltar para lá. Ela lhe respondeu: por que levaram o meu Senhor? E não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou atrás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele. Nesses momentos, a gente não reconhece. A gente não consegue discernir entre o secreto, entre o jardim, entre a dor, entre a cura. E perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Novamente. Ela estava passando por uma dor que pergunta. Ela havia perdido alguém que ela amava, a pessoa mais importante da vida dela. E ele perguntou: por que choras? A quem procura? Eu acredito que Jesus estava falando: eu estou aqui. Essa dor não vai te matar, essa dor não vai destruir você. Eu estou aqui. Só que a dor, naquele momento, antes do reconhecimento que era Jesus, ela não conseguia ver, ela não conseguia enxergar. A dor estava sendo maior. Por isso que Jesus perguntou: a quem procuras? Por que esse vazio? Será que a presença, será que Ele não tem o poder? Será que Ele não é maior do que essa dor que nós passamos? Essa depressão,
essa solidão, essa violência psicológica que talvez você esteja vivendo nesse momento, essa opressão, esse desânimo, essa falta de fé. Talvez você tenha olhado para vários lugares, tenha ido à igreja, participado de congressos e você tenha se perguntado: Jesus, aonde está o Senhor? Aonde está a minha promessa? Talvez você tenha perguntado até a Ele mesmo: por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que? Aonde o Senhor está? E Ele perguntou: a quem você procuras? Ela, supondo ser Ele o jardineiro, ela ainda não havia reconhecido que era Ele. Ela ainda não havia reconhecido que era dele que vinha a cura, a salvação, a transformação, o consolo do Espírito Santo, o consolo do nosso Deus. E respondeu o Senhor: respondeu ao Senhor: se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E aí veio a resposta de Jesus. Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Reconhecendo-lhe Jesus, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com seus irmãos e dize-lhes o que Maria havia visto. Jesus estava dizendo: Maria, eu estou aqui. Maria, eu sou maior do que a dor. Maria, eu estou na sua vida. Não é jardineiro. O médico disse que você talvez não saísse dessa enfermidade que você está vivendo. Talvez você tenha pedido e buscado em vários lugares e não consegue ver a saída. Mas Ele quer te usar. Quando Ele encontrou Maria, quando Ele chamou Maria, que ela conseguiu olhar para Ele, que ela conseguiu vê-lo, Ele disse: agora vai e diz a seus irmãos o que aconteceu nesse lugar. No meio da dor, há 10 meses atrás, eu pensei que não fosse resistir, meu pastor, essa perda através do Covid. E quando eu cheguei num cemitério, eu disse a Deus que eu ia amaldiçoar o dia do meu aniversário. É mesmo? Porque eu estava enterrando ele. E naquele momento que eu senti o meu corpo gelar, Deus, ele falou, eu senti isso dentro de mim. Ele deixou uma escolha. Eu senti o meu corpo todo gelar. Mas quando eu comecei a olhar para a igreja, eu olhei para o meu irmão, olhei para a igreja, o pessoal começou a desmaiar. E eu disse na minha mente para Deus: eu fico. Por causa deles eu fico. Você falou isso lá aqui no altar da igreja, né? E aí, foi quando foi voltando normal os batimentos cardíacos. E eu consegui levantar. E foi onde surgiu um projeto, um sonho que Deus colocou no meu coração. E Ele disse para mim: eu estou te levantando porque existem mulheres que se encontram hoje no secreto da depressão, no secreto da dor, e que precisa ver que a vida dela não acabou porque Deus levou o seu marido, o seu esposo. E Deus me deu o jardim secreto. Porque muitas vezes olha para a gente, vê o jardim, hoje olha para o nosso pastor, vê o jardim, vê a Getsemane muito bonita, mas tem uma história por trás. Tem marcas, tem feridas, tem lágrimas, tem muitas vezes até mesmo a nossa família não compreende o nosso chamado. Então Deus disse para mim: mostre o secreto, porque vê o jardim, todos verem. Mas o secreto, que foi que o nosso pastor Jorge Linhares passou para chegar até aqui. E quando eu recebi a notícia que ele estava no hospital, eu estava dentro do carro, dentro do ferro. E eu chorei e disse: não. O segundo não, Senhor.
eu não aguento. Aí liguei para a igreja, mandei todo mundo ficar de joelho quando eu soube dessa notícia. E comecei a chorar, chorava muito que eu não conseguia mais dirigir. Mas graças a Deus, que Deus permitiu que ele ficasse conosco e nos ensinasse. E nós temos um amor muito grande por ele. E eu tenho certeza que esse secreto que o Senhor carrega aí dentro, que muita gente não sabe, né? O secreto muitas vezes da esposa não entender, dos filhos não entendem, porque eu passei por isso. Muitas vezes o pastor queria ficar na obra e a mulher quer sair. E o pastor, ele é completamente 100% Deus, né? E como é que o Senhor, assim, meu pastor, como foi que o Senhor conseguiu na caminhada, família, ministério, filho, esposa? Eu fui pastor auxiliar. E eu vi o meu pastor sofrer muito. Então, se tem uma coisa que eu não queria era ser pastor. Porque eu vi o meu pastor sofrer quando alguém o traía, quando alguém... Eu era aquele jovem que abria a porta do carro do pastor. E com 20 anos, 19 anos eu estava no banco, né? Com uma perspectiva de crescimento grande. Então eu não queria ser pastor. Mas por outro lado, como meu pai tinha me deixado quando eu tinha 6 anos de idade, deixou minha mãe e mais 10 filhos, 11 ao todo, o que eu pensei? Eu vou ser um diretor de banco, eu vou estudar para isso. Mas por outro lado eu queria estar perto do meu pastor. E aí eu vi as lágrimas dele, como você vê, eu vejo a sua, né, a dor da perda. Então eu pensava assim, ser pastor é muito difícil, eu vou vencer na vida e vou ajudar o meu pastor. Mas nunca eu ser o pastor. Tanto que eu vi o pastor lutando por causa de um microfone, eu fui lá, eu era adolescente, comprei um microfone para ele, para a igreja. Então, pastor Andréia, a dor de ver hoje pessoas que muitas vezes menosprezam o pastor, menosprezam a pastora, é o que você sentiu quando do sepultamento do seu marido, não quero mais, não quero. E é nessa hora que você vê Moisés não queria, Isaías não queria, Elias não queria, ninguém queria, Paulo. Mas nós estamos aqui hoje numa caminhada assim de cumprir o propósito de Deus. E Deus te deu uma unção muito grande. Tanto que no segredo do coração, já estou falando aqui, o que o Alex ia pregar, você vai pregar. Tá certo. Né? Eu estava falando com a pastora Sara ali hoje da agenda, que eu já vou fazer amanhã essa agenda, e está lá, você vai trazer a palavra de Deus no lugar do Alex. E eu louvo a Deus por isso. Então, eu diria para você assim, não tem como fugir do que Deus tem para nós. O pastor Richard, não tem como fugir. Você não tem como fugir. Então, quando você sepultava seu marido, muitas pessoas, quando fecham o caixão com um ente querido, é como se elas também estivessem ali dentro e morressem junto e fossem sepultadas. Mas só que o Senhor ressuscita. Então você continua a obra, sai Moisés e entra Josué. Né? Então você e eu, nós, Richard, nós temos uma caminhada pela frente. E a igreja floresceu porque a obra é de Deus. Né? Então hoje eles olham Getsemane, vê uma igreja com 50 mil pessoas, uma igreja que influencia, que o governador veio, que o presidente veio, que o prefeito vem, até o governador da Bahia, o ACM Neto, veio essa CB aqui, falou comigo, falou com o pastor Ciro lá na FAI, aqui na igreja. Então eu vejo que é Deus, não é um homem, a glória é de Deus. E eu poder estar lá na igreja, querida, vou lá, estou assumindo um compromisso aqui, eu vou esse ano ainda, vou tentar ir agora em agosto ou julho, né? Na hora que eu tiver a alta total, eu quero ir aí para poder estar
com essa filhona do coração, com esse filhão aqui. Então eu digo, o que Deus tem para nós, muitas vezes não tem nada a ver com o que nós mesmos temos para nós. Né? Então a gente abre mão para que cumpramos o propósito de Deus. É o que está acontecendo com vocês. Então também estou muito emocionado. Não é só você não. E estou vendo que a igreja nós vamos estar aliançados. Nós já somos aliançados, né? Eu te confesso que eu nunca nem li esse papel. É para a igreja lá saber que você tem um pai aqui, que o Richard tem um pai aqui e que eu tenho filhos aí na Bahia. É isso? Verdade. Isso. Nós estamos firmando aqui esse termo, né, de aliança. Vou preencher. E agora eu vou ler isso, E eu, quando eu mais precisei, né, um momento muito difícil, eu liguei para o pastor, eu lembro que ele estava dirigindo, eu falei isso, e ele parou o carro, orou por mim, me deu uma palavra, e aquela palavra entrou como um refrigério na minha alma. E ali eu entendi que eu não estava só. Quando eu assisto domingo, ele pregando, eu vejo as pregações dele. A minha referência como pastor é ele, como pai é ele, pastor Jorge. A pastora Glenda também, estive lá almoçando. Meu Deus, que pessoa maravilhosa. Os filhos. Então eu só tenho a agradecer esse presente que Deus me deu, que é o pastor Jorge, a sua família, o pastor Daniel Fialho, toda a Getsemane. Eu só tenho a agradecer, porque é um presente de Deus na nossa vida. No momento de maior aflição da minha vida, onde eu tinha perdido tudo que eu considerava de melhor na minha vida, onde o meu castelo de areia tinha sido simplesmente derrubado, eu tive um sonho onde Deus falava claramente comigo que me daria algo e colocaria algo em minhas mãos. No sonho eu entrava em desespero, porque como é que naquele momento onde eu considerava não ter nada, Deus dizia para mim que tinha algo. E aí nesse sonho eu sentava em uma pedra e abraçava algumas mulheres. E uma das mulheres, eu lembro que ela vinha, deitava, colocava a cabeça no colo e chorava muito. E eu dizia a Deus, por que eu estou aqui nesse momento? Se eu não consigo nem superar as minhas feridas e estou tentando tratar a ferida dos outros. E Deus falava muito claro ao meu coração, vou te dar um jardim, e o jardim secreto. Nesse dia eu acordei chorando muito, afinal de contas eu passava por um dos momentos, como eu já falei, mais difíceis da minha vida, onde eu precisava me superar para poder superar as dores que eu passava. A partir daquele momento foi o divisor de águas na minha vida. Eu comecei a cuidar de mim, tratar do meu interior, tratar do meu exterior, porque eu estava literalmente morta em pé. Onde acredito que eu só conseguia ficar de pé porque eu tinha uma promessa que Deus tinha me dado, tinha colocado em minhas mãos e eu sabia que eu tinha a responsabilidade de cuidar que é a minha filha. Única e exclusivamente eu vivi para ela durante quase 2 anos. Em novembro do ano passado, eu conheci 2 pessoas que foram no lugar onde eu trabalhava e me falaram de um centro de recuperação. Disseram para mim que tinha um grupo de mulheres, uma pastora, que cuidava de mulheres e homens que estavam em fase de recuperação. E aí ela me falou sobre o projeto e falou para mim, Fran, eu preciso que você conheça a minha pastora. Naquele momento, totalmente descrente de tudo, que afinal de contas as minhas feridas estavam extremamente abertas. Eu falei com ela, vamos conhecer. Mas quando elas saíram e deram as costas, eu disse, mais uma para poder tentar me ludibriar, mais uma para poder tentar fazer promessas num ambiente onde eu estou extremamente favorável a qualquer situação. Passou meses, quando foi depois de alguns meses, essa pastora que ela queria que eu conhecesse foi até meu encontro, que foi a pastora Andréia. Até o meu encontro não, ela foi nesse lugar onde eu trabalhava para fazer um procedimento e chegando lá a gente começou a conversar. Ela começou a me contar o testemunho de vida dela. Ela tinha acabado de perder o seu esposo, atingido pela Covid, e eu comecei a contar a ela a minha história. Só que eu achei que eu ia contar a minha história para ela me desabafando. Quando chegou no meio da conversa, a pastora olhou para mim e disse a mim, olha, eu tenho um projeto de mulheres, quando depois de eu ter desabafado, contado toda a minha história,
falou, eu tenho um projeto de mulheres que vai se chamar Jardim Secreto. Naquele momento eu entrei em desespero, porque eu vi que realmente Deus tinha um propósito em minha vida e naquele momento esse propósito estava sendo concretizado. Voltei para casa, chorei horrores e naquele momento, quando aquela pastora me deu aquele abraço, foi realmente o divisor de águas em minha vida. Eu realmente renasci, recomecei de novo. Foi mais uma fase. Foi onde Deus falou para mim que eu iria recomeçar. O externo estava pronto, a aparência física estava legal, mas o interior ainda estava totalmente destruído. Porque, afinal de contas, eu ainda não tinha reconstruído a minha vida diante de Deus, que era única e exclusivamente o que faltava. Primeiro ela encontrou a pedra, assim, do jeito que tá, né? Ela chegou lá, Maria, encontrou a pedra. A primeira pergunta foi quem removeu a pedra, porque era uma pedra muito pesada. E talvez hoje você está perguntando, quem vai tirar essa pedra? Quem vai acabar com esse problema? Né? Quem tem o poder de remover e me tirar desta situação? Maria chegou na porta do túmulo. Abriu. E ele estava vazio. Sabe por quê? Porque a morte não é o final. Porque essa doença não é o final da sua vida. Porque esta depressão não vai te destruir. É por isso que quando Jesus ele aparece em nossa vida, como apareceu na vida de Maria, ele disse, vai e avise aos seus irmãos. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é para que você não seja um instrumento de Deus. É para que Deus não te use para libertar e salvar pessoas que precisam de você nesse momento. Eu passei por um momento de perda na minha vida muito grande, que hoje está fazendo 10 dias, 10 meses e 7 dias. Eu cheguei como Maria, destruída naquele cemitério. Sem sonhos, meu sonho havia acabado, a minha vida estava destruída naquele momento. E perguntando a Deus, por que, Senhor? Para que isso? E eu disse a Ele, eu não suporto esta dor. Eu não vou conseguir me levantar daqui. E Ele me deu uma palavra. Porque muitas vezes, amado, nós pensamos que a morte, ela é o fim. Jesus, o túmulo está vazio. Se você for para Israel, o túmulo está vazio. Porque Ele ressuscitou. É porque a morte, ela não é o fim. E Ele disse para mim, a morte são coisas secretas. As enfermidades são coisas secretas. Problemas são coisas secretas. Lutas são coisas secretas. Coisas que você está passando aí, que ninguém vê. Aí você passa um batonzinho, bota uma roupa, vai trabalhar, vai para a faculdade, coloca um sorriso no rosto, mas o seu coração está em pedaços. O seu coração está destruído. Você está sem esperança. Você está sem vida. Você está seca, como eu estive. Talvez você tenha olhado até para trás e visto que não vale nem a pena mais. Mas eu estou aqui neste dia para te dizer, saia desse secreto. Porque o seu secreto não é para você morrer junto com ele, mas é para trazer vida. Foi o que Deus disse para mim. Pastora, se você não entender a morte, que foi na perda do pastor Alex, você não vai entender a vida. E eu disse, como assim? A morte é o fim. Ele não está mais aqui, acabou. Ele disse, não. Se você não entender a morte, você não vai entender a vida. E se você não entender a vida, você não vai entender o processo. E se você não entender o processo, você nunca vai entrar no propósito. Foi essa palavra que Deus disse para mim. Porque você tem uma missão. Nós temos uma missão. O pastor Alex terminou a missão dele.
secreto, passou por dores, mas deixou um legado. Jesus passou pelo secreto da morte, da crucificação, trocaram ele por um ladrão. Lázaro passou por um secreto de enfermidade. Quem nunca passou por um secreto? Eu passei por vários secretos. Consegui vencer as drogas, consegui sair da cocaína. E eu quero dizer para você nessa noite, o dia que você esteja me assistindo, entenda o processo de Deus. Se levante, saia desse lugar, vai para o seu joelho, busque a Deus. Você não vai encontrar jardineiro, você não vai encontrar um amigo, você não vai encontrar um parente. A sua cura está no Senhor. Por isso estou aqui, porque no momento mais difícil da minha vida, dentro do cemitério, quando eu disse a ele, eu não vou resistir, ele disse, vai, levanta. Porque assim como você está passando hoje, muitas mulheres irão passar. E assim como eu fiz com Maria, eu vou fazer com você. Avise a elas que ela não vai morrer. Avisem as mulheres que chegou um novo tempo. E o tempo é esse ano de 2021. Nesse tempo tão doloroso, tão difícil, o tempo do Covid, do coronavírus, o tempo que você perdeu talvez um ente querido, seu pai, sua mãe, talvez seu marido como eu, ou um filho, e está doendo, machucou você, feriu você. Mas a palavra é, não é o final da sua vida. Existe alguém que tem o poder de te levantar deste lugar. Está na hora de você se levantar e sair e entender que só é um processo para um grande propósito que Deus tem para entregar nas suas mãos. Jardim secreto. Hoje você está seca, mas amanhã você torna um jardim. Oi. Jardim secreto, lugar onde a gente coloca os nossos segredos, lugar onde a gente abre o nosso coração, lugar onde a gente tem uma particularidade com o nosso Criador. E hoje eu estou aqui, eu sou a missionária Vânia Ferza, passando para te desejar, pastora Andréia, um feliz aniversário, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em glória em Cristo Jesus. Para você, minha querida, que é uma pessoa que eu admiro, eu não me canso de dizer isso para ti, que a senhora é uma referência de mulher de Deus para mim. Te amo no amor de Jesus e eu sei que muitas foram as vezes que a senhora lembrou que o seu melhor, uma das coisas que a senhora tinha de melhor, a senhora entregou no jardim. E eu creio que há uma recompensa muito grande para isso. E hoje, no dia do teu aniversário, eu quero que a senhora se lembre que o seu melhor foi plantado, foi entregue no jardim. E no tempo de Deus, o encontro já está marcado. E eu quero desejar para a senhora alegria, muitas felicidades, muita prosperidade, muitas bênçãos sobre a tua vida, que é uma mulher de Deus, referência para mim, eu tenho certeza, as mulheres que te assistem, as mulheres que te seguem, as mulheres que estão ali sendo apacentadas por ti, a senhora também é uma grande referência. Portanto, eu quero deixar aqui, expressar todo o meu amor, expressar minha gratidão a Deus de ter te conhecido, de tê-la como amiga e desejar que o Senhor continue te abençoando e te guardando. Que o Senhor levante sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande beijo, feliz aniversário. Venha para fora, saia desse secreto. Existe um jardim para você aqui fora. Sabe por quê? Este lugar é lugar de morte, mas também é lugar de ressurreição. Depois de alguns meses de novo, eu fui na congregação. Quando eu cheguei, que reencontrei a pastora, eu confesso que eu subi mais uns 10 degraus. Porque no momento que eu a conheci, foi como se Deus testificasse totalmente no meu coração o que Ele tinha preparado nesse momento. Cultuei, fui para casa e comecei a ter a curiosidade de olhar o Instagram da igreja.
quando eu olhei o Instagram da igreja, quando eu abri o Instagram da pastora, tinha lá exatamente como o meu sonho dizia. Exatamente. Só que quem estava sentada naquela pedra era a pastora. Não esqueço dessa cena. A pastora sentada na pedra, conversando com uma mulher, e eu dizia, Deus, esse sonho aí foi o que eu tive há 2 anos atrás. E depois, eu olhando as fotos, quando eu vi, tinha exatamente escrito como descrito no meu sonho há 2 anos atrás, o Jardim Secreto. E Deus testificou no meu coração naquele momento. Eu te disse que eu te daria e agora é a sua hora. Foi como se naquele momento eu nascesse de novo. Sabe aquela sensação do batismo? Exatamente essa sensação. Em que você morre e nasce de novo, que você entende que é necessário morrer para nascer. Exatamente isso. Eu cheguei em casa, parecia que o meu coração tão acelerado, eu não conseguia dormir, eu não conseguia falar, eu não conseguia comer. Quando eu cheguei em casa, eu tentei contar para o meu esposo, eu não conseguia mensurar aquilo, sabe? É como se na minha mente começasse a passar um filme. É como se na minha mente Deus começasse a mostrar, abrir o leque das coisas. Foi muito forte mesmo. E aí foi quando eu me reencontrei com a pastora, onde só faltou, era tudo que faltava naquele momento. Era só um abraço que eu precisava. Era só aquilo que eu precisava. E eu disse, meu Deus, como eu estou sendo egoísta. A mulher sentindo uma dor tão forte como a pastora estava naquele momento, que afinal de contas tinha tido tão pouco tempo para ela se acostumar com a ideia de tudo que ela tinha passado. E vinha eu com feridas, com dores, com mágoas passadas, com problemas que vinham de anos, com sensações, sei lá, era tanta coisa que acontecia, tanto no mundo carnal quanto no mundo espiritual, que eu não conseguia identificar. E foi naquele dia ali que eu realmente entendi o meu jardim secreto. Que eu entendi que o meu jardim secreto deveria ser... As pessoas deviam conhecer também, sabe? Que as pessoas deviam conhecer, que a sensação que eu tive naquele momento, todas as vezes que eu entro nessa congregação, é assim que eu me sinto. É como se eu estivesse morrendo mais um pouquinho, nascendo mais um pouquinho. É como se eu estivesse vendo o meu esposo voltando para a casa do Senhor. É como se eu estivesse vendo minha filha já grande sendo criada na presença do Senhor. É algo assim imensurável. Eu digo assim que eu não consigo nem descrever. Eu passaria aqui dias e dias contando o meu testemunho e dizendo o que realmente aconteceu de 2 anos para cá, de 3 anos para cá. Mas assim, o que eu tenho para dizer hoje, a Igreja Querite, é a minha eterna gratidão. Eu digo assim, de alma lavada. Se eu morresse hoje, eu morreria extremamente feliz e regozijada, porque hoje eu me sinto realmente livre. E tenho total intimidade com Deus hoje para viver o meu jardim secreto. Só tenho a agradecer. Esse dia lindo de sol, estamos aqui a contemplar a beleza de Deus. E hoje, não nos falha a memória, 23 de agosto, faz 1 ano que o Senhor uniu meu coração ao coração da pastora Andréia. Eu acordei sabendo que teria uma missão a fazer, mas mesmo assim, essa missão eu não queria ir. Não queria estar nessa missão. A minha filha chamou e disse, você precisa estar nesse lugar, minha mãe. E eu disse, mas eu não queria ir, porque eu tinha saído de uma Covid-19 e estava me sentindo um tanto fragilizada. Aí, de repente, minha filha disse, minha mãe, você precisa ir, porque a pastora Andréia vai estar lá e ela vai gostar de te ver. E eu peguei essa palavra e digo, vamos. De repente, quando eu chego lá, eu não ia ficar, eu não ia me envolver, eu só ia lá dar uma olhadinha e sair. Não me lembro quem abriu a porta do carro para que eu descesse, me pegou pela mão e me levou aonde a Andréia estava. Quando eu cheguei lá, ela estava naquele momento de angústia, triste,
e de repente eu olhei para ela e eu percebi que naquele exato momento, naquele lugar, era o lugar que eu devia estar. Esperei o momento certo e nós conversamos, eu olhei para ela. Engraçado que quando eu olhei para ela, esperei as pessoas que estavam lá do lado dela e eu percebi o olhar dela para mim. É como se aquele olhar de você chegou, eu precisava de você aqui, alguma coisa assim. Eu fiz a leitura e eu cheguei, a abracei, esqueci que eu estava com o problema da Covid, mas já curada, e senti que eu tinha que estar com ela, eu tinha que estar abraçando ela. E foi ali quando eu falei a minha experiência e o meu sonho que eu tive há um mês atrás. Deus me deu um sonho que eu iria a um aniversário de uma pessoa e nesse aniversário da pessoa ela estava triste. E quando eu chegava no aniversário dessa pessoa, eu pegava ela pela mão e trazia ela para estar na multidão, que as pessoas estavam nesse aniversário também, estavam tristes. E eu peguei ela pela mão e fiz aquele momento de consolidação. E eu contei para ela isso. Para minha surpresa, quando eu acabei de falar para a pastora sobre o sonho que eu creio que foi uma revelação, ela olhou para mim e disse: pastora, hoje é o meu aniversário. Meu Deus, eu tive uma sensação assim de um abraço, eu queria abraçá-la, eu queria fazer algo diferente naquele momento, mas eu me contive e disse a ela: pois hoje foi o dia que você deu de presente o seu amor a Deus. O céu está em festa, porque você deu o que estava no seu coração, esse presente. E a partir daí, uma coisa que eu achei interessante, depois que nós acabamos de falar, ela levantou-se do lugar como uma leoa, como uma mulher que tinha elaborado-se uma perda tão forte naquele momento. Levantou e eu a conduzi, a turma lá fora. E eu não pude fazer mais nada, porque tudo que tinha de fazer ela fez, porque ela recebeu de Deus um refrigério para a alma. E isso marcou. E hoje faz um ano que tudo isso aconteceu. E foi bom eu estar naquele momento, foi bom eu ter dado ouvido àquela voz para que eu estivesse naquele lugar. Hoje é o dia que Deus preparou para nos ensinar o secreto dele. Porque nem tudo nós sabemos, há coisas que estão guardadas em Deus e quando nós nos chegamos a Deus, ele nos revela, porque ele tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas que acontecem conosco é com o propósito de Deus. E Deus teve esse propósito de nos unir nessa dor. E a Bíblia diz que um outro ajudou e o companheiro disse: esforça-te. E naquele momento eu precisaria estar ali para ajudar a minha amada irmã. E nós estamos juntas, nos confortando com o que Deus vai fazer e com o que Ele vai trazer na nossa direção. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. Beijo no coração e shalom. Eu lembro de uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 14, se eu não me engano, que fala de uma árvore cortada, sem vida, o tronco. Às vezes, mulher, a gente se sente assim, né? A folhagem cai, o fruto cai, a fé é abalada, tudo destruído. Parece que aqui, olha para esse galho, seco. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Existe um jardim preparado para você. Ainda que você tenha sido cortada, ainda que você tenha sido ferida, machucada, desprezada, abandonada, ainda que você olhe para dentro da sua casa e você não veja condição nenhuma de sair desse lugar, mas existe um jardim que Deus, o Senhor, preparou para você. Então lembra, pense nisso. Ainda há esperança para a árvore
que foi cortada. Deus está falando para você neste dia. Ainda há esperança para você no meio dessa tempestade. Hoje a tempestade é secreto, mas existe um jardim que Deus está preparando, um jardim de esperança, um jardim de milagre, um jardim de promessa para a tua vida. Se levanta, Deus vai te dar vitória, porque você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece para isso. Viva o jardim, saia do segredo.